Eu vou trazer aqui já a pergunta para o candidato Iedo Elias. A pergunta é da área de infraestrutura, candidato Iedo. Deixa eu colocar aqui o cronômetro já na tela para a gente já facilitar na hora do início. A infraestrutura, candidato, infraestrutura urbana, para ser mais preciso, em Belmonte, incluindo estradas, saneamento básico e iluminação pública, é um ponto crítico que necessita de melhorias urgentes. Caso o senhor seja eleito, quais são os seus planos para modernizar e expandir a infraestrutura do município, garantindo melhores condições de vida aos moradores? O senhor conseguiu acompanhar a pergunta? Quer que a gente repita? Não? Muito boa tarde para o senhor. O senhor tem 4 minutos para a resposta. Seu tempo começa a contar agora. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, ouvintes da Costa Sul FM. Boa tarde, comunidade belmontense, não é? E isso abrange as comunidades de Barrolândia, de Santa Maria, Boca do Córrego, Córrego Vermelho, Ubu, Mujiquissaba, não é? O município em geral. Belmonte vive dias caóticos. Nós temos que fazermos projetos e buscarmos esse recurso junto ao governo federal. Nós temos áreas alagadiças em vários bairros em Belmonte. Ainda ontem, visitando ali a Biela, várias ruas estão quase intransitáveis. Então precisamos de quê? Precisamos de projetos, precisamos botar recurso, buscar recurso com o governo federal. Esse saneamento deve ser feito em todo o município. Santa Maria Eterna precisa de saneamento, Barrolândia precisa, Mujiquissaba precisa, onde está surgindo vários loteamentos na parte praiana, no litoral e em cima, e Boca do Córrego também. Não é? É importante o escoamento da produção. Nós, quando na gestão, nós compramos a merenda da agricultura familiar. E várias vezes os agricultores me pediram para que o município mandasse buscar os seus produtos. Não tinha escoamento, não tinha estrada. E o intermediário, também conhecido como atravessador, reduzia muito o lucro de quem produzia. Então nós compramos na agricultura familiar, nós incentivamos, nós fizemos ainda dentro da infraestrutura a iluminação da Nova Belmonte, a Barrinha, quase 4 quilômetros nós fizemos lá, porque nós implantamos a Nova Belmonte, não é? Então precisa também a Nova Belmonte, que está sendo calçada, precisa ter declive para o escoamento, ainda que o saneamento, não é, seja superficial, mas as águas não podem ficar empoçadas. Hoje a cidade está praticamente, quando chove, 60% alagada nos bairros mais populares, o mato pelas ruas, não é? E as estradas vicinais intransitáveis. Eu fui pelo fundo da Unidos em Cristo, do assentamento, a quem eu quero mandar um abraço também, quase nós não conseguimos chegarmos lá. Se não existe uma intervenção dos assentados, não é? Era impossível chegarmos na Unidos em Cristo indo pela estrada da primeira Cetel. Então precisamos priorizar o campo, como vamos priorizar a zona urbana. Belmonte tem 2.010 quilômetros quadrados. É uma extensão grande. Isso corresponde a 2% de Portugal, que é um país europeu. Então as nossas necessidades são prementes, não é? A iluminação pública, você tem que botar uma fiscalização à noite para ver os postes que estão queimados. Ontem eu tive uma reunião lá na última rua da Biela, que um morador de uma casa de esquina entre duas avenidas tem poste, mas não tem braço. A iluminação, as pessoas são obrigadas a botar uma lâmpada na porta de suas casas por falta de iluminação pública. E essa situação, para quem paga a TIP, não pode perdurar. Precisamos equacionar esses problemas. Tempo encerrado, candidato. Eu vou pedir para que o senhor sorteie, por gentileza, candidato Iedo, uma bolinha nessa urna, e a bolinha que o senhor pegar corresponde à pergunta que o senhor vai responder.
O candidato está sorteando aqui um número. Assim que ele pegar, a gente já anuncia aqui qual é o número. O senhor pode olhar, por gentileza, o número, e aí a gente já aponta aqui para a câmera também para as pessoas em casa acompanharem. É a bola de número quanto? Bola 10. De número 10. Então, pergunta de número 10 para o candidato Edelias. Pergunta de número 10, colocando aqui na ordem. Peço que o senhor preste bastante atenção, candidato. Bom dia a todos. Gostaria de saber dos senhores candidatos, pois eu sou natural de Belmonte e gostaria de saber dos candidatos qual é a proposta dos senhores para a questão da educação a nível superior, pois a prefeitura não é obrigada a fornecer ônibus universitário. Mas temos municípios pequenos, tais como Una e Santa Luzia, fornecendo ônibus de graça aos estudantes. Os senhores pretendem ajudar esses estudantes universitários de que forma? Candidato, o senhor deseja ouvir a pergunta novamente? Não. Não? Então o senhor tem mais 4 minutos para responder. Seu tempo começa agora. Wilson, fico muito à vontade para responder essa pergunta, porque não vamos falar do plano teórico, vamos falar o que aconteceu na nossa gestão. A educação nunca fez greve. Fiz 2 concursos públicos. Fui um gestor que devolvi dinheiro para os professores em 3 oportunidades. Professor em dezembro, recebia dezembro, 1/3 de férias, 13º, na primeira vez. Cada professor recebeu R$360 na época. Na segunda vez que sobrou dinheiro, foi o mesmo sistema. Dezembro, 1/3 de férias, 13º e um cheque, à época era cheque, R$927. Na terceira vez que sobrou dinheiro, foi dezembro, 1/3 de férias, 13º e R$1.026, que correspondia a quase 2 salários mínimos de plus. Nós encontramos um número muito pequeno de professores com curso superior. Nós contratamos professores substitutos, aprovamos o Estatuto do Magistério, que é de 2011, da nossa época, conseguimos um ônibus e esse ônibus levava os professores que ficavam uma semana em Eunápolis para fazer curso superior, para melhoria do ensino para os educandos. E o professor ficava uma semana em Eunápolis e os dias eram descontados? Não era. Nós tínhamos professores substitutos para que não houvesse prejuízo, para que fosse cumprido os 200 dias letivos. Mas eu achei pouco. Nós dávamos na época uma ajuda de custo de R$400. Então o professor não metia a mão no bolso. O professor se qualificava para poder melhor transmitir os seus conhecimentos, não tinha os dias descontados, porque tinha professor substituto, tinha ônibus para levá-los e para buscá-los uma semana depois, e ainda tinha os R$400 de ajuda de custo. Desculpe. Então, vários professores, vários monitores universitários fizeram questão de se deslocar em Belmonte para me conhecer, porque viu que eu era um gestor que me preocupava com a educação. Eu nasci em Belmonte, eu fiz admissão para entrar no primário. Português e matemática eram eliminatórios. Do 4º ano primário eu fiz admissão para entrar no ginásio. Fui para Salvador, fiz 2º grau e me formei. Então nós sabemos que transforma um país é a educação. E na hora que eles se formaram, na hora que receberam o diploma, eles iam ter um percentual a mais, porque já estava lá no Estatuto de Magistério, eu sempre cumpri. Nunca deixei de pagar o piso do governo federal. Nunca deixei e nunca atrasei salário em 96 meses de nenhum segmento, e principalmente a educação.
Tínhamos a semana pedagógica, que servia como pontapé inicial para o ano letivo, e os professores todos tinham muito incentivo, porque eram reconhecidos durante os 8 anos que aí tivemos. Tempo esgotado, candidato. Dessa forma a gente encerra o primeiro bloco da nossa entrevista. Nós vamos ao intervalo. Na sequência, o candidato responde a mais 2 perguntas, mais uma pergunta do eleitor, do cidadão belmontense, e mais uma pergunta da produção. A gente volta em instantes. Estamos apresentando Entrevista com os candidatos a prefeito de Belmonte.